aos nossos irmãos ali do Mevan que estão nos visitando, amém? Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, nossos irmãos aí. Ei, glória a Deus! Aleluias! Glória a Deus, o pastor Fernando é muito querido, sempre está aqui com a gente tem conversado e esse ano a gente vai poder colocar no papel alguns projetos que nós tínhamos para o ano passado, que não deu devido à pandemia, ainda nós estamos, mas eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir fazer várias coisas, amém? Louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero que nesse momento, antes de nós iniciar na palavra, nós estamos iniciando um tema. Deus tem falado no nosso coração a respeito desse tema, de já iniciar o Na Real com esse tema, gratidão. É um tema muito pertinente. E há uma palavra lançada sobre nós. O ano da manifestação da glória de Deus. Amém? Queridos, então eu quero dizer para você que se nós já não iniciar o ano, sendo grato a Deus por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas, nós vamos ficar igual aquelas 10 virgens, as 5 virgens na verdade. O noivo veio e pegou as 5 desapercebidas. E de repente só as 5 prudentes que foram, você conhece o texto. Então nós queremos se preparar, amém? Para esse grande mover de Deus. Eu peço que você feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você agradeceu a Deus porque nós podemos respirar? Nós temos a nossa família, nós temos a palavra de Deus, nós temos o dia, nós temos a noite. Deus é maravilhoso. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos Te agradecer, Te louvar nessa noite, Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos porque Tu és um Deus de amor, ó Pai, Tu és um Deus de bondade. O Senhor entregou o Teu Filho naquela cruz para morrer pelas nossas vidas, Senhor. Deus, que prova de amor tão grande é essa, Senhor? E hoje, Senhor Deus, nós temos livre acesso ao Pai, através de um sangue do inocente. Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui como um corpo hoje, para Te louvar e Te agradecer, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Nos usa nesta noite, Senhor. Que eu possa transmitir tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem falado em meu coração, Senhor. Pai, que nesta noite nós possamos sair aqui com o nosso coração transbordante de alegria e cheio de gratidão, Pai, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Peço que, por gentileza, você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos falar um pouquinho de um texto. Talvez você conheça esse texto. Nós queremos falar alguma coisa sobre essa passagem tão relevante e tão importante para os nossos dias. Deixa eu me organizar aqui. Lucas, capítulo 17. A partir do 11. Você que encontrou, você que foi rápido, já vou estar lendo aqui. Lucas 17, capítulo 11, diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 leprosos, que ficaram de longe, gritando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Vá e apresente-se aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. E um deles, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou:
Não era 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Amém? Uma palavra poderosa, uma palavra muito desafiadora para a gente. E esse tema gratidão, que nós estamos iniciando falando hoje, é a respeito daquilo que a gente pode oferecer ao Senhor. A gratidão por tudo que Ele já tem feito em nossas vidas. Eu marquei algumas coisas aqui que eu anotei. A gratidão é reconhecer dependência. Se você quiser anotar, ou grave isso. A gratidão é reconhecer dependência. E não tem como falar de gratidão, eu quero falar de gratidão e ingratidão para a gente entender. E a ingratidão seria o contrário de dependência, o distanciamento. Uma pessoa que ela é ingrata, ela não reconhece o seu erro. Uma pessoa que é ingrata, ela não agradece por tudo que ela já recebeu, por tudo que ela tem. E nós vemos isso desde o princípio. Nós vemos isso lá na criação, Adão e Eva. A gente olha para tudo que aconteceu ali, nós sabemos o que fala ali em Gênesis. E talvez a gente pense assim, o pecado, a desobediência de Adão e Eva foi o que tirou eles do jardim, de fato. Mas primeiro da desobediência deles, foi a ingratidão. Porque Deus colocou eles no jardim, e Deus falou para eles assim, tudo vocês podem aproveitar, vocês podem comer, tudo. Menos de uma árvore, menos um fruto. Esse fruto vocês não comem. Mas vocês têm 1 milhão de frutos, pode comer de tudo. E o que eles fizeram? Eles queriam aquele fruto que era proibido. Então isso já vem de geração. E nós somos descendentes de Adão e Eva. A gratidão não é uma coisa que a gente nasce. A gente nasce já com a gratidão na nossa vida. A gratidão é uma coisa que nós precisamos buscar. Nós precisamos aprender. Então nós que somos cristãos, nós temos que olhar para a vida deles no início da criação, dessa desobediência, dessa ingratidão deles, porque eles foram ingratos. Eles queriam aquilo que não podia. Nós temos que entender que a gratidão vem primeiro. Nós precisamos primeiro agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito. E se nós olhar para a nossa vida, às vezes a gente é ingrato. Às vezes a gente olha o tênis do colega, nossa, que tênis, que botinha legal, cara, que da hora. E eu não agradeço a Deus pelo meu. Às vezes você olha uma camiseta descolada e fala assim, que camiseta legal, cara, eu queria uma camiseta daquela. Mas primeiro a gente não agradece o que Deus já deu. Às vezes a gente quer um milagre, a gente quer obter, a gente quer as coisas descoladas, não é verdade? Nós queremos andar com a roupinha descolada, né, Ramon? Mas primeiro nós temos que agradecer por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Então, eu vou falar aqui da gratidão e da ingratidão. Antes do milagre vem a gratidão. Porque a gente vê muitas pessoas correndo atrás do milagre. Está querendo milagre, atrás do milagre, mas ele não agradece a Deus. E talvez o que está impedindo de nós receber o milagre na nossa vida é porque nós somos ingratos, porque nós não agradecemos primeiro a Deus. Deus tem dado tudo que nós necessitamos, tudo.
Mas parece que sempre o vizinho, sempre o amigo lá, ele tem os negócios, as paradas mais legais. A gente sempre olha o outro e a gente não agradece a Deus, muitas vezes. Então, a gratidão, nós entendemos, falar um pouquinho do texto, nós olhamos para esse texto, falando que Jesus estava indo para Jerusalém e tinha que passar no meio de Samaria, até a Galileia. Só que, um detalhe, naquela estrada, os judeus não passavam naquela estrada. Você que talvez conhece a história, os judeus eles não se davam bem com os samaritanos. Então eles desviavam, eles não iam para o norte, eles iam para o sul, eles davam a volta para não passar ali, naquela região de Samaria. Porque essa região, nós olhamos aqui o texto, nós olhamos pela história que antigamente quando tinha a doença lepra, quando a pessoa descobria que tinha, ele era afastado do meio do povo. Ele era levado lá numa aldeia, numa caverna, às vezes era em caverna, ele deixava a pessoa lá. A pessoa ficava lá condenada até a morte. E essa aldeia era o lugar de pessoas assim. Era de samaritano e também de judeus. Só que judeus que tinham a lepra. Então ele separava esse pessoal. E nós olhamos aqui, Jesus, ele ia para Jerusalém, mas ele falou, não, eu vou por esse caminho aqui. E ele foi, de repente, por esse caminho. E o judeu jamais podia passar nesse caminho, judeus que estivessem em perfeita saúde, porque ele era considerado impuro. Existia uma lei dos judeus que uma pessoa com lepra, ela não podia chegar a 15 metros ela tinha que ficar a 15 metros de distância de outra pessoa. Ela não podia se aproximar de 15 metros. Então, por isso que as pessoas eram afastadas do meio do povo. E Jesus decidiu passar nesse caminho. Será que nós não entendemos algo? Jesus ele sempre dá um jeito. Jesus sempre dá um jeito de fazer o milagre na nossa vida, né? Jesus sempre vai dar um jeito. Quando a gente está angustiado, quando a gente está com uma dificuldade, Jesus sempre aparece. Quando a nossa vida, quando a nossa expectativa, quando a nossa fé, quando a nossa esperança está em Jesus Cristo, Ele sempre vai dar um jeito de nos abençoar. Então ele decidiu passar naquela região. E de repente nós olhamos aqui na história, 10 leprosos começaram a gritar de 15 metros de distância: Jesus, Jesus, tem misericórdia, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós, fala no texto. E Jesus, quando viu, falou assim, ó, vocês vão lá se apresentar para o sacerdote. Porque os sacerdotes, eles julgavam, eles afastavam essas pessoas. Jesus falou assim, não, vão lá se apresentar para o sacerdote. E os 10 saíram correndo. Saíram correndo, de repente nós olhamos no texto, de repente um percebeu, cara, estou curado. Ele indo, eu estou curado. E aí ele pega, volta. Ele tem que agradecer a Deus, ele tem que ser grato a Deus. E ele voltou agradecendo a Deus. E nós olhamos aqui pelo texto no final que Jesus apenas não deu só a cura. Jesus deu algo a mais, Jesus deu a vida eterna. Porque ele fala no final, e Jesus disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. E Jesus então ele curou a enfermidade, mas deu um bem muito maior, a vida eterna. Queridos, e eu quero dizer para você que Jesus nessa noite, ele não tem só a cura. Jesus não tem só a cura física, a cura emocional. Jesus tem a vida eterna. Sabe, é isso que nós almejamos. A vida eterna, é isso que nós queremos. Jesus em João capítulo 14, ele fala, ali quando ele estava se despedindo, ele fala, convém que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá. Ele falando do Espírito Santo. Mas ele falando que ele ia para o céu, ele ia preparar uma casa para nós, uma morada. Então ele se preocupa com a gente. Então Jesus foi e só veio uma pessoa, voltou. Então isso é muito forte para a gente entender a gratidão. Esse que voltou, ele agradeceu a Deus, ele foi grato a Deus pelo que tinha acontecido na vida dele.
Então agora eu quero entrar aqui em falar de gratidão e ingratidão. A gratidão é a expressão. Quando a gente é grato, a gente expressa. Quando a gente é grato, a gente expressa o amor de Deus na nossa vida. O amor que Deus tem na nossa vida, nós queremos expressar para o outro. Porque primeiro Ele nos amou. E é inevitável nós não amar outra pessoa. Se Jesus Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós. Então nós devemos amar. Uma pessoa que tem gratidão, ela agradece a Deus, ela expressa o amor de Deus. No lugar que ela vai, ela transmite alegria, ela fala de cura, ela fala de Jesus, que é o nome mais precioso que existe. Já a ingratidão, ela causa distanciamento. Porque uma pessoa que não é grata, uma pessoa que é ingrata, ela não se aproxima de Deus. Uma pessoa que ela é ingrata, ela sempre fica por longe. Ela sempre dá um jeito de se esquivar, de escapar. Às vezes o nosso líder fala, faz tal coisa. Ela sempre vai dar um jeitinho de sair pela tangente, de dar a volta, Ela não quer compromisso, ela não quer estar perto, ela não quer comunhão, ela não quer ter assim uma intimidade. Uma pessoa que é ingrata, ela não ora. Uma pessoa que é ingrata, ela não busca Deus. Ela não agradece porque ela já alcançou. Porque cá entre nós, amados, se hoje Deus nos levasse, se hoje Ele não nos desse mais nada, já seria o suficiente para nós o que nós temos hoje, porque é a vida eterna. Sabe, se hoje nós precisamos ter a gratidão em nosso coração para nós entender que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, de se entregar por nós, de dar a sua vida por nós, isso já é suficiente, e não precisa de mais nada. E para isso nós precisamos ter um coração voltado a Deus, um coração com desejo de conhecer esse Deus maravilhoso. Sabe, eu falo que não existe outro nome. A palavra de Deus diz que não existe outro nome. E lá em Efésios, quero que você abra comigo, você que for rápido de endereço, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu já vou estar lendo aqui. 11 ao 15 diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita por carne e por mão humana. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Irmãos, nós fomos aproximados do sangue de Cristo, através do derramamento do sangue de um inocente. Então hoje nós estamos próximos de Deus. Então nós não podemos ter um coração ingrato, um coração injusto. Nós não podemos pensar só na gente. Sabe, eu estava fazendo uma pesquisa, falando para minha esposa. Eu queria pesquisar quantas selfies é feita. Porque me chamou muita atenção que hoje nós olhamos na sociedade, não que eu seja contra isso, mas foi no ano passado, eu fiz a pesquisa agora, mas acho que foi do ano passado, 3 trilhões, 3 milhões, uma coisa assim, mas é enorme, de selfies foi tirada, postado no Insta, no Facebook. Porque a gente olha para isso, porque normalmente as selfies a pessoa às vezes tira sozinho, né? Às vezes tira sozinho, tem pessoas que até morrem tentando fazer aquela melhor selfie, tem que ser aquela lá na beira do penhasco lá, tem que ser aqui, lá no prédio lá em cima, de repente tá. Nada contra isso, quem tira. Mas é que as pessoas
se a gente analisar, essas pessoas são amantes de si mesmo. Não estou julgando a foto em si, sabe? Mas eu estou falando que as pessoas, eles buscam muito isso. Muito, muito buscar fazer a melhor. Eu quero fazer a mais bonita. Né? Nada contra quem faz. Mas, às vezes, a pessoa até se sente um vazio assim. Não, deixa eu tirar uma foto aqui, eu me amo, eu sou bonito. É bom a gente se gostar da gente mesmo, sabe? É bom a gente se amar, a gente precisa se cuidar. Mas só que me chamou a atenção que as pessoas buscam, né? Sendo que nós temos o nosso Deus, nós buscamos, tá? Quero que não me entenda mal, não me interprete mal, que eu não acho legal isso. Mas me chamou a atenção a quantidade. Né? E seguindo aqui, Efésios, então fala que nós fomos aproximados de Deus através do sangue dele. Então, a primeira gratidão é expressão. E o segundo ponto que eu quero falar é a gratidão é lembrar. Porque nós olhamos para esse leproso, que não era mais quando voltou, ele lembrou. Ele lembrou do que Deus tinha feito por ele. E aí ele voltou dando glória a Deus, agradecendo a Deus pela cura que ele recebeu. Já a ingratidão é esquecer, é o contrário. Uma pessoa que é ingrata, ela esquece fácil. Ela tem uma memória boa, às vezes, para lembrar de coisa ruim. Nossa, lá em 1000, sei lá quantos, alguém falou para mim que eu era feio. E aquilo fica na cabeça, o cara falou que eu sou feio. A gente lembra de coisa ruim, porque nós somos bonitos. Então a gente tem uma memória boa de lembrar coisas ruins. Mas coisa boa, é difícil a gente lembrar. Às vezes as pessoas nos dão uma carona. Passa daqui um tempinho, a gente já esquece que a gente recebeu aquela carona. Mas se de repente o irmão passa por você e não viu, de repente passou na poça d'água e jogou aquela lama na sua roupa, mas você vai lembrar, daqui 300 anos você vai lembrar daquilo. Eu estava tão bonitinho indo para a igreja, tão com a minha camisa branca, e de repente o cara passou ali e me lavou de lama, de água. A gente lembra de coisa ruim. E coisa boa é difícil a gente lembrar. Vocês já perceberam? Porque muitas vezes a gente é ingrato. A gente não agradece a Deus pelo que a gente já tem. Então, primeiro ponto, gratidão é a expressão, a gente expressar aquilo que a gente recebeu. E a ingratidão é esquecer, é distanciamento, é estar longe. Em segundo ponto é lembrar. E ingratidão é a pessoa que esquece fácil das coisas. Não podemos esquecer que Jesus Cristo morreu por nós. Jamais nós podemos esquecer disso. E em terceiro ponto e último que eu quero falar, gratidão é reconhecer dependência, como eu falei no início. Uma pessoa que ela é grata, ela reconhece que ela precisa de outro. Eu preciso do Lucas. Eu preciso do Du, eu preciso de vocês, eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de um dos outros. Nós precisamos de ajuda. Ninguém vive para si mesmo, ninguém consegue viver para si mesmo. Ela precisa de ajuda, precisa de alguém, precisa de um discipulador. Nós trabalhamos nessa visão do discipulador, nós precisamos ter alguém, que às vezes a gente está numa angústia, a gente não sabe com quem falar, mas nós temos alguém. Nós temos nosso discipulador que a gente pode desabafar, que a gente pode conversar. Então é reconhecer dependência, reconhecer que eu dependo de Deus. Eu dependo da sua graça, eu dependo da sua misericórdia. Porque a palavra diz que todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã as misericórdias de Deus é renovada nas nossas vidas. Cada manhã. A gente merecendo, a gente não merecendo, Deus ele... Então, a gratidão é reconhecer dependência. E a ingratidão é achar que consegue viver sozinho. E achar que, eu sou o cara, eu sou o bom. Eu consigo fazer isso. Eu tiro de letra isso. Nós precisamos depender. Nós dependemos, é inevitável. Então uma pessoa que fala que ela consegue, que ela faz, ela é uma pessoa que ela é ingrata. Então nós devemos ter esse coração voltado à gratidão, a buscar o Senhor, a entender a gratidão. Primeiro vem antes da bênção, antes da cura, antes do milagre, vem a gratidão. Porque o Senhor, Ele se entregou por nós antes mesmo de nós.
Jesus, ele veio, ele morreu na cruz por nós, ele derramou a sua gratidão nas nossas vidas. E a gratidão é uma coisa que nós, como eu disse no início, a gente não nasce grato. Gratidão é uma coisa que a gente precisa praticar, que a gente precisa buscar. Você que tem filho, você precisa ensinar o seu filho a ser grato. Você precisa ensinar seu filho a agradecer o que ele tem. Às vezes você compra um tênis, você compra uma roupa, ele, meu filho, agradece. Não é feio, você não está jogando na cara disso do filho. Você está ensinando ele a ser grato, porque quando ele crescer, ele vai agradecer a Deus. E muitas vezes a gente vai no restaurante, a gente vai numa pizzaria, qualquer coisa, e o garçom está lá servindo a gente nem olha para ele. A gente nem olha para ele, a gente já está tão ali, no prato ali, e a gente só ouve falar, frango catupiry, pode ser, bota aqui. Às vezes a gente nem olha para o garçom, né? Pode ser duas, mas você nem olha, sabe, a gente nem olha às vezes, eu me incluo no meio, sabe? Às vezes a gente está tão ali, a gente está conversando ali, a gente não dá atenção. Mas nós temos que agradecer. Oh, que bom, obrigado. Porque ele está ali trabalhando, sim, mas nós temos que ter um coração agradecido, de gratidão. Porque ele está ali, ele está fazendo também, ele está atendendo bem. Então nós precisamos ter esse coração. E como eu estava falando, a gratidão é uma coisa que a gente tem que praticar. Eu quero que você... Se você tem Bíblia aí, você abrir no último livro que eu quero falar aqui, que é muito importante, chama muito a nossa atenção. É um Salmos que é maravilhoso. Nós só vamos ler 2 versículos, mas eu quero que você leia em casa. Salmo 103. Salmo 103 diz assim, 1 e 2, diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Olha só que maravilha, irmãos. Aqui o salmista estava falando, bendiga a minha alma. Bendiga, por quê? Porque a nossa alma, a nossa carne, ela não está voltada a agradecer. A nossa carne quer inclinar para as coisas da carne. Mas a nossa alma, a gente tem que educar a nossa alma. Aqui o salmista ele está falando, bendiga a minha alma. Ele está dando uma ordem para a alma. Alma, bendiga o Senhor. Bendiga seu santo nome e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele está falando, você não esqueça de nada. Você não esqueça de nada daquilo que Deus já te fez. Ele está dizendo para a sua alma. É muito interessante a gente falar isso com a nossa alma, né? A gente tem que educar a nossa alma, porque a nossa carne vai querer fazer as coisas da carne. A nossa carne vai querer não dar atenção, não vai querer reconhecer a dependência. Mas nós precisamos dizer para nós mesmos, alma, agradece. Alma, agradece de todos os seus benefícios, tudo que Deus tem feito. Eu insisto com você, eu não sei quem escreveu esse salmo aqui, não sei se foi Davi. Foi Davi que escreveu. Mas Davi, ele reconhecia, ele agradecia a Deus. Então nós precisamos ter um coração, dizer para a nossa alma, alma, por mais que a minha carne não quer, mas eu tenho que ser grata a Deus. Eu preciso ter um coração mudado. Eu preciso ter uma transformação na minha vida. E essa transformação a gente não nasce. Se a gente pedir para Deus, Deus, me coloca um coração agradecido, um coração grato. Deus não vai fazer porque é eu que preciso. Eu preciso mudar o meu comportamento. Porque como que Deus, se Deus é um Deus, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus deu o livre-arbítrio para a gente tem as escolhas. Nós temos as nossas escolhas, nós decidimos e nós arcamos com as nossas escolhas. Ele não vai mudar a sua mentalidade, é você que tem que buscar isso. E quando eu decido buscar a Deus, eu quero ser grato, Senhor, me ajuda. Alma, agradece a Deus, agradece por tudo que Ele tem feito. Aí sim Deus entra, porque aí Deus olha a intenção do seu coração. Ele olha a intenção.
Ele não olha como no momento da oferta. Ele não olha a nossa oferta, a quantidade da nossa oferta. Ele olha a qualidade, ele olha o nosso coração. Então, é muito importante nós dizer para a nossa alma: alma, agradece a Deus. Agradece por todos os seus benefícios. Agradece porque se talvez hoje eu não tenha um emprego, tá, eu não estou agradecendo porque eu não tenho emprego, que eu não quero trabalhar. Mas eu estou agradecendo a Deus porque Deus tem sustentado, porque Deus pode reverter isso, Deus pode me dar um emprego abençoado, me dar amigos, né? E nós temos que agradecer em tudo. Então, para finalizar aqui, aquele que era leproso, que voltou, ele recebeu além daquilo que ele pediu, porque ele agradeceu a Deus, ele veio agradecer. E Jesus ainda falou lá no final, ele falou assim: você é único e ainda era estrangeiro. Ele era samaritano. E ele recebeu a vida eterna. Amém? Então, queridos, nós temos uma palavra sobre nós. Os irmãos que nos visitam também não sabem, mas tem uma palavra profetizada sobre nós. Sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Que esse ano é o ano da manifestação da glória de Deus. Amém? Queridos, e nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar a manifestação da glória de Deus, porque Deus não vai derramar a sua glória no nosso meio se nós não tivermos um coração grato. Se nós não tivermos um coração humilde, um coração agradecido por tudo que Ele tem feito. Eu creio que esse ano vai ser um ano poderoso, um ano maravilhoso. Porque Deus, Ele lança palavras sobre nós, através de um profeta. Mas nós precisamos pegar isso para nós. E aí buscar. Oração, jejum, Senhor, faz, Senhor. Na real, eu creio que esse ano vai ser tremendo, irmãos. Vai ser poderoso, muitos jovens vão vir. Nós queremos ter comunhão com nossos irmãos, nós queremos sair, nós queremos fazer na rua, nós queremos fazer evangelismo, nós queremos alcançar. É impossível, irmãos, essa cidade tem tantos jovens, tantos. Nós podemos unir força, nós podemos estar juntos para alcançar, fazer algo diferente, fazer algo que impacte essa cidade. E eu creio, irmãos, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero que você, nesse momento, por gentileza, você levante e comece a agradecer a Deus. Quero chamar o Du aqui também para ministrar uma música. Seja grato, seja grato, seja grato por tudo que Ele tem feito. Seja grato, porque Deus, Ele derramou o seu sangue na nossa vida. Ele derramou seu sangue naquela cruz pelas nossas vidas. Ele se entregou por nós. Então eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Porque o seu amor, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ah, Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor. Nós nos prostramos a Ti, ó Pai, com um coração grato, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, um coração, ó Pai, igual ao Teu, um coração de gratidão, um coração, ó Pai, que reconhece, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, e aquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o principal, Senhor Deus, o Senhor nos deu, Senhor. O Senhor nos deu a vida eterna, Senhor. O Senhor nos deu a vida eterna, por isso obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque Tu nos ama. Antes mesmo de nós nascer, o Senhor já sonhava com nós. Senhor, o Senhor sonhava antes mesmo de nós nascer. Enquanto nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos. Ah, Paizinho querido, que Deus tremendo, que Deus poderoso é esse, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua presença, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Te louvamos e te agradecemos pelo bem mais precioso, que é estar contigo e a vida eterna, Senhor, em nome de Jesus.